Muito bem, prezados alunos e alunas, meus caros alunos e alunas do MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Faculdade de Medicina do ABC. Estamos aqui, mais uma vez, uma aula, continuando o módulo Auditoria em Saúde. Então, hoje eu estou liberando esta aula, amanhã eu libero outra, completando assim a nossa carga horária semanal, somadas as aulas 1 e 2. E a partir de segunda e quarta, nós vamos liberando sempre 4 aulas para vocês, né, para segunda e para quarta-feira, para continuarmos aí com os nossos estudos. Então, me acompanha aqui, eu já vou liberar todo o material para os nossos alunos, tá certo, da faculdade, MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, módulo Auditoria em Saúde. Vocês já puderam perceber que o auditor, a função do auditor, é um grande apoio, né? A auditoria é um apoio para a gestão do hospital. E a partir daí, eu quero compartilhar com vocês um conceito importante de Marlos Volney de Moraes, que ele diz o seguinte: a auditoria em saúde não pode nem deve ter a visão exclusiva de que o serviço de saúde prestado é uma relação de consumo. Sua missão é garantir dados, interpretá-los à luz do melhor conhecimento científico disponível e transformar este em processos de assistência que diminuam ou eliminem qualquer forma de sofrimento individual ou populacional. Vamos refletir um pouco sobre essa afirmação. Primeiro, por que eu não posso considerar o sistema de saúde, por que eu não posso considerar a auditoria em saúde tão somente uma relação de consumo? Isso é muito importante. Porque nós temos duas vertentes quando nós falamos em serviço ou prestação de serviço médico hospitalar. Nós temos o serviço médico hospitalar do SUS, ou o serviço médico hospitalar fornecido pelo hospital público, e nós temos o serviço médico hospitalar oferecido pelas operadoras de planos de saúde. Nós temos, então, duas leis distintas que regem esta prestação de serviço médico hospitalar. Quando eu volto os olhos para o serviço particular, para as operadoras de planos de saúde, eu estou aplicando a Lei 9656 de 98, que trata de planos de saúde individual ou familiar. A Lei 9656 de 98. Isso acontece porque a relação, né, na prestação de serviço e a relação médico-paciente e esta prestação de serviço pela operadora e pelo hospital é regido por essa lei, ou seja, a Lei 9656 de 98. Quando nós falamos do SUS, nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, nem a Lei 9656 de 98 para o SUS. Por quê? Porque quando nós falamos numa atividade médico-hospitalar patrocinada ou promovida pelo SUS, nós não vamos falar que aí existe uma prestação de serviço. Por que não existe uma prestação de serviço? Por uma coisa muito simples. Quando nós vamos pesquisar o conceito de prestação de serviço, nós vamos entender que a prestação de serviço é remunerada. Prestação de serviço é remunerada. Então, tem uma remuneração. Isso significa que o beneficiário do plano de saúde paga uma mensalidade a fim de receber esses serviços, né, ou serviços médico-hospitalares. No SUS, não. O SUS é regido pela Lei 8.080/90. E não existe uma prestação de serviço. Por quê? Porque uma das características do SUS é a gratuidade.
não há remuneração, ou seja, nós não pagamos como pagamos, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica e a água são prestações de serviço, embora eu tenha aí o governo que fornece, ou o estado ou município, enfim, que fornece a água, que fornece a energia elétrica, embora, ou a concessionária, depende da situação, embora seja o poder público que forneça a energia elétrica ou forneça a água, essa prestação de serviço é remunerada. As pessoas recebem lá o boleto da energia elétrica, o boleto para pagamento da energia elétrica ou da água, e você sabe que se não houver o pagamento, o que acontece? O corte na energia elétrica e o corte na água. Essa prestação, embora seja pública ou por meio de concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque tem pagamento. O hospital não. Qualquer pessoa vai para o hospital, a gente não recebe nenhum boleto, a gente não recebe nenhuma conta para pagar no hospital público, porque a característica do SUS é a gratuidade. Então, eu e qualquer pessoa, a qualquer momento, podemos chegar ao SUS, ao hospital público e somos atendidos. E a preocupação da auditoria, e aí eu quero mostrar para vocês novamente o pensamento do professor Marlos Volney, que ele diz que nós não podemos pensar apenas numa relação de consumo. A auditoria em saúde não pode, nem deve ter a visão exclusiva de que o serviço prestado é uma relação de consumo. Até porque nós vamos aprender, no momento oportuno, de que existe a auditoria em saúde do SUS, não é verdade? Então, nós temos auditoria em saúde particular e temos auditoria em saúde do SUS. Primeiro, nós estamos fazendo essa introdução para explicar a função da auditoria em saúde e a função do auditor em saúde como instrumentos de apoio para o gestor hospitalar, para o administrador hospitalar. E eu preciso compreender todo o processo da auditoria, os aspectos mais importantes da auditoria, porque pode ser que eu, gestor ou administrador hospitalar, solicite os serviços de uma auditoria interna e de uma auditoria externa. E eu tenho que ter o conhecimento das normas, das legislações. Por exemplo, eu tenho um auditor em saúde que é um médico, então eu tenho que ter conhecimento se esse auditor em saúde, o que ele vai fazer, quais são, os limites da atuação dele dentro do hospital. Eu, como gestor, eu preciso saber disso. Eu, como administrador hospitalar, eu preciso saber disso. Ele vai fazer a avaliação do prontuário médico. Qual é a limitação dele em razão do prontuário médico? Qual é a atuação do médico? E aí eu vou colocar uma situação que eu não vou responder agora, vai fazer parte aqui do desenvolvimento da nossa aula. Imagine você recebe no seu hospital um enfermeiro que é auditor, um auditor em enfermagem. E a questão é, ele pode ter acesso ao prontuário médico? Você percebeu? E você, gestor, você, administrador, muitas vezes vai ter que orientar, não é verdade, os colaboradores quando você tiver um enfermeiro auditor. E aí vem a pergunta, um enfermeiro pode ser auditor? Ele pode manusear um prontuário médico? Então, eu vou responder a essa pergunta no decorrer da nossa aula, para você perceber que você, como gestor, você, como administrador, tem que ter a compreensão e, inclusive, saber a atuação desses auditores quando eles estiverem desenvolvendo a auditoria em saúde no seu hospital. Então, a grande questão que é colocada é que eu não posso ver a auditoria em saúde apenas sob o ponto de vista dessa relação de consumo, O auditor
precisa enxergar um pouco além quando ele está fazendo a auditoria de um hospital particular. O que ele precisa enxergar além? O que está aqui, olha. Sua missão é garantir dados e interpretá-los à luz do melhor conhecimento científico. Tá? Então, eu quero abrir um ponto. Nós precisamos sempre trabalhar, quem atua na área da saúde, precisa sempre trabalhar com dados. Nós trabalhamos com dados. O gestor, na tomada de decisão, analisa e toma a decisão por meio dos dados. Né? Por quê? Porque eu erro menos. Se eu tenho uma estatística, eu tenho uma avaliação para ser feita, eu tenho que tomar uma determinada decisão, e são esses dados. E esses dados precisam ser o quê? Dados científicos, para que a minha tomada de decisão seja muito mais tranquila. E eu vou transformar estes dados que eu recebo em processos de assistência, que diminuam ou eliminem qualquer forma de sofrimento individual ou populacional. Mas, professor, por que? Não entendi. Por que individual? Por que populacional? Qual é a finalidade de uma excelente gestão? É o acolhimento do paciente, é o acolhimento da família, é a prestação de um excelente serviço médico hospitalar. E eu minimizo o sofrimento individual do doente, do enfermo, do paciente que chega ao hospital vulnerável. Eu diminuo também o impacto emocional das famílias quando eu, gestor, tomo as melhores decisões desde a recepção. Olha como que a função do gestor, do administrador é importante, porque ele vai, a partir da recepção do hospital, durante a internação do paciente e até depois que o paciente recebeu alta, que eu vou avaliar os serviços prestados, vamos ligar para o paciente, vamos ligar para a família daquele paciente para saber como que ele está se recuperando, para saber, né, como ele foi atendido. Isso são instrumentos de avaliação. Isso eu preciso implantar no meu hospital, sobretudo no hospital particular. Então, a auditoria vai me indicar, conforme nós vimos anteriormente, as falhas, vai me indicar as soluções para que eu possa, conforme nós estamos analisando aqui, que, conforme o professor Marlos diz, né, que vamos diminuir ou eliminar qualquer forma de sofrimento individual ou populacional. Essa é a função da auditoria em saúde. E aqui nós continuamos o seguinte: Marlos Volney de Moraes desenvolve reflexões importantes sobre auditoria em saúde. Primeiro, a base da auditoria em saúde originou-se e concretizou-se por força de divergências nas relações de consumo. Quando eu penso a auditoria sob o ponto de vista de consumo, sobre o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, você pode notar que o consumidor hoje está muito mais esclarecido. O consumidor hoje tem instrumentos, inclusive internet, mídias sociais, sites de reclamações, em que ele pode fazer uma pesquisa e verificar se aquele hospital tem ou não tem reclamações, se aquele hospital faz ou não faz um bom atendimento. Hoje, o hospital está muito mais transparente no seu atendimento do que era antigamente. Porque se o paciente vai ao hospital, se os familiares vão ao hospital e eles não são bem atendidos, se eles têm lá, por exemplo, um problema administrativo, se eles têm um problema de gestão, e aí pode inclusive agravar o sofrimento não só do paciente, como dos familiares, você tem, de repente, uma reclamação desse hospital nas mídias sociais. Então, hoje, a relação de consumo está muito aberta. A relação de consumo e a visão que eu trago sempre para vocês é que, principalmente, a gente já discutiu isso em sala de aula, né, principalmente com os enfermeiros, com as enfermeiras
que são gestoras, quando ele estava falando sobre infecção hospitalar, quando ele estava falando sobre SADT, o que acontecia? Vocês davam a visão da enfermagem. Digo, não, aqui não é aqui a visão é a visão do gestor, da gestora. Quando eu falo em SADT, por exemplo, hoje, o que nós estamos, né? Estamos aproveitando aqui, estamos na pandemia do Covid-19. Qual é a preocupação do gestor? Os EPIs, saber, né, questões que envolvem a telemedicina. Então eu tenho que estar sempre atento a essas situações. Quanto menor, melhor. Quanto menos eu exponho um profissional da área da saúde diante não só da Covid-19, mas de qualquer outra infecção hospitalar, daí a discussão do CCIH, que exerce um papel muito importante. Então, o que o gestor faz? Ele lança mão desses instrumentos que são entregues pelo auditor, porque quando a gente chama um auditor interno, nós já damos as diretrizes para saber o que nós queremos auditar. E aí ele vem com o relatório, vem com os problemas, vem com as soluções, e aí nós vamos, então, para a nossa tomada de decisão. Por isso que a base da auditoria em saúde originou-se e concretizou-se por força de divergências nas relações de consumo. E aí nós temos o seguinte ainda: análise da documentação da assistência registrada no prontuário médico. Um dos pontos que nós vamos discutir e que realmente é muito problemático é o prontuário médico. O preenchimento do prontuário médico. A gente já sabe, por exemplo, que o médico precisa escrever legivelmente. A letra do médico deve ser legível. Aliás, o próprio Código de Ética Médica indica que o médico, explica que o médico, ao escrever no prontuário, a letra precisa ser legível. Isso a auditoria vai verificar. O médico, por exemplo, não pode colocar símbolos, no prontuário médico. Ele precisa escrever. O médico não pode fazer anotações estranhas ao próprio prontuário médico. Então, essas questões, quando a gente contrata, quando nós contratamos uma auditoria relacionada a prontuário médico, verificar se tudo está bem. Mas nós não temos lá a comissão de revisão do prontuário médico? Temos, mas às vezes você tem, o que a gente sempre discute em sala de aula, qual é o instrumento de defesa do hospital diante de uma ação indenizatória? É o prontuário médico. A gente já veio discutindo isso, que o prontuário médico precisa estar muito bem elaborado, porque ele é um documento totalmente válido e que o hospital está autorizado, tá certo, pelo Conselho Federal de Medicina, a juntar o prontuário médico num processo, numa ação indenizatória proposta por o paciente ou por seus familiares. Agora, se eu tenho um prontuário médico que não está bem redigido, que não está de acordo com as orientações do Conselho Federal de Medicina, porque eu tenho orientações para redigir o prontuário médico, eu tenho resoluções que tratam sobre o prontuário médico, não só o prontuário médico, como o termo de consentimento informado, ou termo de consentimento esclarecido, e são documentos que, ao serem auditados, são documentos importantes, porque ele não só registra todo o tratamento do paciente, mas também, de novo, é documento importantíssimo para que, numa ação judicial, esse documento possa ser entregue, prontuário, termo de consentimento informado, ao advogado, para que ele junte no processo. Lembrando sempre, uma vez que o prontuário médico é sigiloso, você, gestor, você, administrador, precisa orientar o advogado que, ao juntar o prontuário médico na ação judicial indenizatória, ele deverá requerer para o juiz de direito segredo de justiça. Por que segredo de justiça? Porque a Constituição Federal
né, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, diz que a vida íntima da pessoa é inviolável e o prontuário médico é sigiloso. Isso significa que hospital, o médico também pode juntar o prontuário médico na sua defesa. Se o médico não conversar com o advogado, dizer para o advogado também requerer o sigilo, segredo de justiça, em razão do sigilo, este autor da ação poderá, inclusive, propor uma nova ação judicial requerendo que o hospital ou o médico seja processado porque quebrou o sigilo, né? Quebrou o sigilo não porque juntou o prontuário médico no processo, porque o hospital e o médico podem juntar o prontuário médico no processo para suas respectivas defesas. Mas volto a dizer, este processo, esta ação judicial, deverá tramitar agora sob o segredo de justiça, para que a vida, a vida íntima do paciente não seja exposto. Olha só a sua função como gestor na orientação de uma auditoria interna em razão da elaboração ou de uma auditoria interna em razão do prontuário médico, né? E aí sim, aí vem a perguntinha que eu fiz, claro, para provocar. Quem é que pode ser auditor em saúde? Todo mundo me pergunta, falou, professor, quem é que pode ser o auditor em saúde? Claro que o auditor em saúde, em primeiro lugar, nós colocamos aquelas pessoas que estão envolvidas com a área da saúde. Então, o médico pode ser auditor? Claro que o médico pode ser auditor. O enfermeiro, a enfermeira podem ser auditores? Claro que podem ser auditores e auditoras. E já vou antecipando. O auditor enfermeiro ou a auditora enfermeira pode manusear o prontuário médico? Pode ter acesso ao prontuário médico? Claro que pode. O auditor em enfermagem tem direito de acessar o prontuário médico. Isso já foi, inclusive, discutido pelo Conselho Federal de Medicina. Eu vou dar toda a fundamentação, tanto legal quanto ética, porque nós temos tanto a legislação. Para quem não sabe, né, além de administrador, eu também sou advogado especializado em direito médico e da saúde. Eu sou consultor jurídico, sobretudo quando nós convidamos auditores internos, eu sou contratado exatamente para colocar, né, a casa em dia. E quando nós temos auditores externos, eu também sou contratado para que eu possa sentar com os colaboradores, com os gestores daquele hospital, e aí nós fazemos, então, todo um planejamento estratégico e uma análise documental para que nós consigamos, na auditoria, sobretudo na auditoria externa, ou mesmo na acreditação hospitalar, que é muito importante, e aí já vai uma crítica, documentação não pode ficar em dia apenas quando nós vamos passar por uma auditoria externa e quando nós vamos ter uma acreditação. Documentação hospitalar precisa sempre estar em dia, sobretudo se aparecer uma ação judicial, sobretudo. Por isso que nós, quando trabalhamos, nós gestores, nós administradores, nós consultores jurídicos, quando nós trabalhamos sempre no preventivo. Sempre no preventivo. Eu quero minimizar o risco. E aí, para caminharmos para o final desse nosso primeiro bloco, tá? Algumas resoluções aqui que eu trouxe para vocês que regem as atividades dos auditores em saúde. A resolução do Conselho Federal de Medicina, 1614 de 2001, que disciplina aqui a atividade do auditor médico. A resolução do COFEM, 26601, aprova a atividade do enfermeiro auditor. Resolução do Conselho Federal de Odontologia 20/2001, que normatiza perícias e auditorias
odontológicas. Depois nós não só vamos falar dessas questões que envolvem auditoria, mas também as questões que envolvem o código de ética médica e o código de ética de cada um desses profissionais. E eu coloquei aqui, como a aula vai ficar no YouTube, eu não sei quanto tempo essa aula vai ficar, e se alguém daqui mais algum tempo for assistir a aula, eu pus uma observação que é importante que você verifique quando assistir a esta aula, se essas resoluções ainda estão em vigor. Você sabe que as resoluções no Brasil mudam a cada mês, a cada semana, a cada dia, ok? Então, na próxima aula, vamos começar a analisar o trabalho do auditor médico, depois do auditor em enfermagem e do auditor odontológico, o auditor, tá certo? Dentista, não é verdade? Aí nós vamos verificar qual é a atuação deles, ok? Encerramos este bloco. Grande abraço. Espero vocês na próxima aula. Até mais.